atentos, porque ya cantamos, alabamos, ya ofrendamos. Ahora Dios va a hablar a nuestras vidas y yo pido la mayor atención. Vamos a entregar nuestro tiempo para el portador de la palabra, nuestro pastor Carlos dos Santos. Aleluya, gloria a Dios. Estou agradecido a Deus por estarmos uma vez mais na casa de Deus. Amém? E só estamos aqui hoje porque Deus é bom e sua fidelidade se estende de geração a geração. Agradecido que os irmãos não param. Não param. Nosso irmão Juan Cifuentes, que cambiou todos os filtros de aire, aí, que pôs as cortinas aí, onde eu vi que eu paro às vezes um pouquinho, mas as coisas estão seguindo, despacito, a obra está seguindo, e em nome de Jesus, muito pronto tudo vai estar listo, para o louvor e para a glória de Deus. Estou agradecido por os irmãos que, com carinho, irmã Lupe, caldo de res, jueves, e hoje me traz umas outras, tudo carinho, irmã. Escutei a hora em meu ouvido que tenho uma surpresa para esta noite. Mas eu já sei que é surpresa. Eu já perguntei, certamente és um galho, porque a mim me gosta de caldo de galho. Então, aí a los irmãos, irmã Ivone, irmão Pascoal, a todos os irmãos que traz algo com carinho. Eu não estou pedindo, irmão, para trazer nada. Eu estou bem. Graças a Deus. Minha esposa está comigo, guardando, protegendo, me ajudando em aquilo que eu necessito, cozinhando. Está tudo bem, mas eu não posso impedir o carinho das pessoas que têm carinho, das pessoas que têm algo para demonstrar. E eu sou, tenha certeza absoluta, que eu sou agradecido por tudo que se faz. Já falei comigo, com minha esposa, com minha família. Estou muito agradecido. México está ganhando, está classificado para a final, não, da Copa. Está classificado, México? México, eu penso que já está classificado. Esta tarde, Brasília está ganhando de 3-0, essa é a hora que mirei. Então, estamos todos classificados, está tudo bem. A hora tem que ver se nós outros estamos classificados para ir para o céu, não? Mas estou contente. Esta manhã, Daniel, ayer à noite, David falou que não ia vir, que está trabalhando, David, em Atlanta, e não vou vir porque amanhã vou terminar meu trabalho às 4 e já ia para Atlanta para ver o futebol allá. Então, de Atlanta, e David e Daniel estava solito aqui com nós outros. Daniel numa sala de cerca de mim, irmão. Queda aí meus pés aí, ó. Assim, protegendo, guardando, abraçando, beijando, cada minuto que passa, carinho. Ayer à tarde ele falou, então David não vai vir hoje, não vai venir hoje, não. Vai quedar allá. Vai, meu, também, vai para allá e ver o partido allá em Atlanta com seu irmão. Ele falou, papá, você pensa que eu posso ir mesmo? E eu falei, mas o que te impede de ir, meu? Vai allá para você alegrar seu coração um pouquinho. E hoje ele foi temprano. Cíntia foi cuidar dele pelo.
E assim, eu fui cuidar dele pelo, de que quer dar guapa para mim, eu agradeço também. Então, que ter mulher feia cerca com cara cerrada cerca de uno não aguenta, irmão. Não dá. Eu quero minha mulher guapa e alegre. Mulher feia e todavia com a cara cerrada, pior, com ele pelo feio, desarreglado. E aí ela foi, cuidou. E hoje eu quedei praticamente solo em minha casa. Aí andando, daí a pouco ela chegou com a comida e eu quedei feliz. Manhã chega temprano, como meio-dia, chega Daniel, traindo Kevin e Camila, que vai passar esse final de semana comigo. E às 4 da tarde sai David allá, não? E chega aqui como às 8, mais ou menos. 3, 4, sai ele e vem ensaiar aqui com as mulheres. Deus, irmão, é tremendo. Deus trabalha as coisas. E uno, cada vez que ver a vida passar, ver que Deus tem mínimos cuidados com nós outros. Mínimos cuidados. Um abraço de um ninho. Tinha uma música em português, não sei se acorda desta música, é muito velha. Está quase 60 anos essa música já. E que cantem lá, natureza, puedo ver mi Dios en la sonrisa de una niña, puedo ver mi Dios al hermano que regala al prójimo pedaço de pão. Puedo ver, puedo ver mi Dios, puedo ver. Quando somos transformados pelo poder da palavra de Deus, quando somos ajudados e derramos que o Espírito Santo nos ajuda, cambia a nossa forma de ver, cambia a nossa forma de abraçar, de tocar, podemos ver nos mínimos detalhes. Podemos ver literalmente Deus em uma gelatina, uma vazia de gelatina que chega para você. Eu abro, nada de isso seria possível se não for a Deus. Está entendendo? Porque nós outros podemos executar as coisas, nós outros fazemos as coisas, mas o querer é de Deus. Quando Deus põe no coração de alguém para fazer um favor para alguém, para fazer uma bondade para alguém, não é porque aquela pessoa está necessitando de dinheiro, não sei de quê, é porque é um desejo de fazer um carinho. Isso é muito bueno. E em tudo isso, quando somos filhos de Deus, quando temos Deus em nossa vida, nós outros podemos ver o toque de carinho de nosso Deus em nossas vidas. E eu, não sei você, irmã Verônica, eu sou agradecida quando eu posso ver meu Deus em los mínimos detalhes. A vida queda mais fácil de viver, as coisas quedam mais fáceis de ser entendidas quando nós outros entendemos, eu sou apenas uma ferramenta. Quem move essa ferramenta é Deus. É Deus que move esta ferramenta. Quando entendemos isso, queda mais fácil de entender a vida, queda mais fácil de entender a parte difícil que o outro está passando.
Queda mais fácil de entender quando alguém está soberbo e que nós outros só falamos, não. A misericórdia de Deus que o alcance. Quando al soberbo em nosso meio, nós outros temos o gosto lleno de Deus de falar que a misericórdia de Deus los alcance, lo alcance, e Deus vai obrando de fé em fé, de vitória em vitória, e a obra de Ele vai crescendo através de nós outros. Eu invito os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 36. Claro que, se nós outros vamos ler em la Bíblia, Deus não usa, não define o formato de hablar feminino ou masculino, porque Deus não tem preferência nem para a mulher e nem por homens. A preferência de Deus é por almas, claro que sim, mas ele também, a palavra não impede que nós outros possamos adaptar para uma circunstância a palavra de Ele. E quando a Bíblia habla, donde que as irmãs hablam herdeiras de Deus, a Bíblia habla herdeiros, não relacionando a homens, mas relacionando a todos, amém? Então, herdeiros de Deus. Essa semana estamos as mulheres fazendo um congresso, las herdeiras de Deus. Las herdeiras de la promessa, de las promessas. E está malo, pastor? Não está malo, está muito bem, graças a Deus. Porque quando nós outros vamos fazer um culto de mulheres, um culto relacionado a mulheres, a uno que vai ser predicado para todos, para homens e mulheres, somos aqueles que vamos receber uma memória sobre herdar de parte de Deus. O que é herdar de parte de Deus? Eu não vou predicar sobre esse assunto, herdar de parte de Deus, mas esse texto que eu, sem querer, eu abri aqui 36, habla um pouquinho sobre esse assunto, e eu falei, poderia predicar sobre a herência de Deus para nós outros, mas eu falei, não vou predicar, porque as nossas predicadoras são capazes e able, habilitadas, e viernes e sábado eles vão estar aqui predicando sobre esse assunto, e que Deus siga bendizendo nossa igreja. Ezequiel 36, versículo 27 apenas. E pondrei dentro de vós outros meu espírito, e harei que andeis em meus estatutos, e guardeis meus preceptos, e los pongais. Que lindo, não? Vamos ler de novo. A hora, Golaço, lê comigo, tá bem? Invita todos aí, Golaço, para ler com nós outros. Vamos poner? E pondrei 27, e pondrei. E amém? Isso é bonito. Aí eu não quedei apenas com este, eu falei, vou ler um no mais, que é o 35. E dirão, essa terra que era, esta terra que é,
era, está muito lejos. Essa terra que era assolada ha venido a ser como o huerto de Éden. E essa cidade que eram desertas e arruinadas, estão fortificadas e habitadas. E as nações que em vossos alrededores saberão que eu edifiquei o que estava derribado, pintei o que estava desolado. Eu, Jeová, hei hablado e lo harei. Graças, Senhor, por a palavra. Usa-me com poder e graça em nome de Jesus. Amém, amém. Pode tomar o seu assento, irmãos. Aqui não necessitava nem falar muito. Nem falar muito sobre o assunto. Mas isto é heredade de Deus, irmão. Isto é a heredade de Deus para com nós outros. Às vezes, quando falamos de heredade, acordamos de ouro, prata, riquezas, casas, terras. Pensamos em riquezas para ser desfrutada em esta vida, em esse tempo. Mas quando a Bíblia se trata de heredade, irmãos, quando a Bíblia trata de heredade, está falando de coisas espirituais. Quando Deus trata sobre esse assunto, Ele está falando aquilo que o homem não viu, que o ouvido não ouviu, e nunca vai ouvir. São coisas que estão em meu coração para todos. Isso é a verdadeira heredade de Deus. Eu conheci muitas pessoas ricas, poderosas, que tinham terras, muitas terras, e que se foram, morreram e deixaram para seus filhos. E em pouco tempo, os filhos que nunca estudaram para ganhar nada daquilo, simplesmente desperdiciou. É o hijo pródigo, irmão. É o exemplo do hijo pródigo. O hijo pródigo estava aí tranquilo. Não tinha que administrar, não sabia o que era administrar 2 poios juntos. Porque é diferente administrar um poio e administrar 2 poios juntos. Então, o hijo pródigo não sabia o que era administração. Ele só sabia o que era gastar, comer bem, matar vaca, comer bem. Ele não sabia o que era ter uma heredade. Então, se nós outros miramos através dele, que quando ele pensou que já estava listo, já estava ready to go, preparado para seguir sua vida, de la forma que ele pensava, já estava grande, que ele pensava que tinha que seguir, ele pede sua heredade a seus padres e habla: Padre, me vou. Eu quero o que pertence a mim. Igualito quando nossos filhos pensam que já não necessita mais de nós outros, que já não necessita mais de padres e de madres, e que papai, minha mamãe já foi, mas você vai sair assim, você não está preparado, você não está preparada para essa missão. Os padres se preocupam. Eles não estão preparados para isso. Mas eles pensam que os padres já não servem mais. E aí se vai. E quebra a cabeça, quebra a cabeça, quebra a cabeça, quebra a cabeça por onde vai. E muitas vezes nunca mais regressa.
morre por allá mesmo. Outras vezes, volve como mendigos, sem ter o que comer. Está entendendo isso? Volve como pedintes, porque tudo que tinha era fácil demasiado. E eles gastaram com muita facilidade. E depois volve, mamãe, não tenho onde viver, não tenho um carro para andar, poderia me prestar pelo menos seu bike, para que eu possa andar por aí? E volve desnudos, sem nada. Portanto, quando Deus trata da heredade de Ele para com nós outros, não está falando desta heredade, irmãos. Porque essas heredades acabam e a pessoa queda pobre, desnudos, quando não sabe utilizar. Quando estamos falando das heredades de Deus, nós outros estávamos falando de promessas de nosso Deus para aqueles que um dia nem eram e nem pensavam em ser, para aqueles que um dia não estavam, mas Deus já tinha uma heredade para eles. Antes de você vir aqui nesta casa, passar a entender o que é o reino de Deus, antes de você vir a esta casa, em pensar a entender o que é o reino de Deus, antes de você vir, Deus já tinha você nos planos dele. Antes de você pensar que poderia se tornar filho ou filha de Deus, através de Cristo Jesus, Deus já tinha você em conta. Deus já tinha sua vida em conta. Irmãos, Deus faz as coisas com tanto amor, com tanto carinho, que às vezes não foi você que veio de braços abertos para Ele. Não foi. Às vezes não foi por uma necessidade que às vezes Deus te traz por um projeto que Ele tem desde a eternidade, e não em sua vida, não em sua vida, porque Deus necessita de ferramentas, e quando nós outros ponemos em las manos de Deus, às vezes Deus traz nós outros e não miramos muitas coisas hechas em nossa vida, mas miramos muitas coisas hechas em muitas outras vidas que em pessoa dentro desta igreja. Você está entendendo ou não? Às vezes nós outros não preocupamos, não pensamos o valor que temos em fazer parte da casa de Deus. Porque às vezes chegamos, não nos preocupamos em obediência, em entregar de espírito, alma e corpo. Às vezes não preocupamos. Às vezes estamos preocupados com nós outros. Com Deus. Estou bem? Como eu miro de aí? Como você me vê de aí? Meu pantalão está bem? E meu pelo, quedou bonito? Você crê que ayer eu cortei meu pelo e hoje eu ganhei 12 elogios? Já ganhei 12. Ganhei 12. Uma das mais lindas desta casa, que habla, pastor, seu pelo está lindo. E um dos mais feios da casa, pastor, você se vê bem, hein? Entende? E aí eu não vou falar quem é o mais feio. Não, irmão Luiz, senão derra muito na cara. Então, irmãos,
para ser herdeiros do reino de Deus. Nós outros necessitamos negar a nós outros mesmos. Abra aí, necessito negar a mim mesmo. Negar, está bem essa palavra? Necessito negar a mim mesmo. Porque às vezes você está nesse lugar, mas não sabemos com qual propósito que você está sentado aí. Entende? Às vezes você está no lugar certo, mas não entendendo o propósito, você quebra muito sua cabeça, preocupado por quê, de que e como. Quebra muito a cabeça. Nós outros temos que estar no lugar, na hora certa, e entender o propósito de estar. Porque nós outros, para tudo, há um propósito de Deus em nossas vidas. Em tudo há um propósito de Deus. Em tudo. Quando nós outros vamos estudar, pastor, quero predicar sobre as herdeiras ou os herdeiros, ou as heredades, aonde nós outros vamos? Sale de sua terra, Abraão, e vai. Vamos para o livro de Gênesis. Sai de sua terra e vai. E ele simplesmente creu na promessa que Deus tinha regalado a ele. E ele, sem questionar, saiu e foi, sem mirar para trás. Ele não quedou questionando. Aqui estão minhas fazendas, aqui estão meus ganados, aqui está minha família, aqui está tudo o que necessito. Para que vou obedecer a esse Deus que está conosco? Bem, que vou fazer atrás dessas tais de promessas que Ele está fazendo para mim? Não necessito, estou bem aqui. Aonde eu estou bem. Porque às vezes as pessoas, irmãos, pensam que elas são solitas no mundo, em la vida. Às vezes nós outros pensamos que somos solos em el mundo, orbitando que há um Deus que te criou. Há um Deus que projetou tudo. Há um Deus que sabe de tudo, desde o primeiro até o último dia. E quando um arquiteto projeta uma obra, este Deus, no caso, Elohim, na condição de Elohim, quando ele projetou, ele não criou nada aqui por acaso. Opa, caiu um pinguito aí. Ah, nasceu uma cifrona. Está bem, dê ele aí. Não, irmão. Todo que foi hecho, todo ser criado, toda árvore, todos os répteis, todos os animais, as luzes, cada estrela, cada coisa que existe em este mundo, é por um propósito. É por um propósito. E se nós outros querermos mirar as coisas apenas pensando em mim, em meus filhos, em minha mulher, em minha família, vivemos assolados do mundo. Vivemos solos. Fora de uma árvore. Fora de uma estrutura. Uma árvore que tem lá raízes profundas, que trata de trazer água para
toda a estrutura. E depois vem o tronco, as cáscaras. ¿Para que cáscara? Abigail costuma falar: la cáscara protege el palo. É a cáscara que protege o tronco. Então, se tudo tem um porquê, para que a estrutura está bem, necessita-se da cáscara afuera para proteger. E depois vêm os branches, as hojas, que cada uma tem um porquê. E depois vêm os frutos. Ah, mas os frutos caem por allá, se pudre, e nada nem agarra às vezes. Não preocupe com os frutos podres. Não preocupe com os frutos que não foram alimento para alguém. Porque o projeto de Deus também inclui as perdas que está envolta. Em o projeto de Deus inclui todos os detalhes da vida. E se nós outros quiser viver uma vida melhor, em descanso, próspera, não podemos sair dessa estrutura. Temos que manter na estrutura de Deus. Manter em Deus. Que aí nós outros não vamos estar necessitando que cada detalhe, cada honra que cai, tá, por que essa honra caiu? Ei, por que eu estava em casa tranquilo e essa coisa cortou meu peito aqui e tive que ir para allá, cortaram meu peito e agora estou aqui? Por que isso? Não temos que questionar a Deus absolutamente nada. Nós outros temos que sim agradecer a Deus por tudo. A Deus não se questiona. A Deus não se questiona. Aprenda a descansar como se você é parte da estrutura de Deus. Porque se você aprende a ser parte da estrutura, não há. Por que isso foi pintado de azul? Aí a pessoa que faz uma pergunta dessa já está. Por que não foi minha cor predileta? Porque foi assim que Deus quis. Por quê? Por quê? Por quê? Para de questionar. Aprenda a aceitar o que Deus tem para a sua vida. Aprenda a aceitar o que Deus guardou para você. Por que ele ganhou mais que eu? Não questiona. Você pode chorar, pode entristecer quando alguém responder é porque você não sabe cuidar e ela sabe mais. Aí você vai pensar que você é incapaz e vai pensar que o diabo empieza a trabalhar. Não questiona a Deus. Por isso a Bíblia habla, tudo que venir em suas mãos para fazer o quê? Tudo que venir em suas mãos para fazer, azei como se fuera para o Senhor. Porque as coisas vêm nesse humano para as Deus. Você pensa a questionar, por que eu tenho que limpar o piso e você tem que apenas sentar e predicar? Aí você pensa que é daí não rada. Então, se não faz as coisas questionando, faz com amor, com carinho, como se fuera para o Senhor. Porque quando agradamos a Deus,
declaramos para ele: eu hago parte desta grande estrutura familiar que é a família de Deus. Se você quer fazer parte da família de Deus, não questiona. Habla assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Mas para que vai me enviar? Aí já começou a questionar: como posso te enviar? Se põe à disposição de Deus. Se põe à disposição para o trabalho de Deus. Porque afinal de contas, nesta vida não se leva a nada. Afinal de contas, eu já estive aonde vocês estiveram, aonde os jovens estiveram. Já sonhei coisas que não realizaram em minha vida, mas vivo coisas que também nunca sonhei, mas que o Senhor me pôs. Eu não te criei para isso, eu te criei para isto. E quando nós outros vivemos barro, ele querer de Deus, irmãos, a vida é mais fácil para viver. O esposo entende melhor a esposa entende melhor o esposo. Os filhos entendem melhor, e tudo é melhor. Tudo é melhor. E o nome de Deus sempre é glorificado. Sempre é glorificado. Portanto, somos herdeiros de Deus. E para ser herdeiros de Deus, necessitamos fazer parte da estrutura de Deus. Fazer parte. Mas, pastor, ser cristiano como nós outros não basta, irmão. Ser cristiano que vem à igreja, volve para casa e siga o mesmo, não basta. Por isso é a palavra de Deus. E pondrei dentro de vós outros meu espírito, e harei que andeis em meus estatutos, e guardeis meus preceptos, e a parte de guardar meus preceptos, por obra. É viver Deus. Por obras é viver Deus. Não adianta um minuto, nem um segundo, de eu chegar aqui e predicar para vocês. Traz seus filhos para a igreja, que eles vão mirar você vindo à igreja e vai ser como você. Isso é mentira, irmão. Eles não são robôs. Isso é mentira. E às vezes queremos extrair mentiras da Bíblia para predicar. Não é assim. Venha para a escola dominical, traz seus filhos para a escola dominical, e eles virão à igreja mais tarde, como você está vendo. Mentira. Não é o fato de venir à igreja, não é o fato de trazer nossos filhos, dar corbata para os papás, ou dar um regalo para os papás ou mamás, é que vai fazer esses filhos ser parte desse projeto, desse grande projeto de Deus. Não existe. Não existe. Se seus filhos ver você saindo de madrugada, 8, 9, venir à igreja, quedar aqui hasta la 1, 2, e volver para casa e ver a forma que você vive, não ver um comprometimento, não ver comprometimento com as coisas de Deus, e muitas vezes hasta falar malo de sua igreja, de seu pastor,
de los hermanos, sus hijos vão burlar de você. Os papás passam como tontos para os filhos. Se você quer ver seu filho viver a obra de Deus, herdeiro da promessa, você primeiro necessita ser herdeiro da promessa. Herdeiro da promessa, irmão, number one, crê. Passa o que passa, eu creio. Herdeiro da promessa, passa o que passa, eu vivo esta palavra. Eu aplico esta palavra em minha vida. Porque quando seu filho mirar você falando uma mentira, ele vai falar o que a Bíblia mais habla, não mentir, porque quem é padre de mentira é o diabo, minha mamãe e meu papá, pura mentira. Chega alguém tocando na porta, ela habla, ou ele habla, vai aí, checa quem é. Se for tal pessoa, habla que eu não estou. Você está ensinando seus filhos a estar lejos de Deus. Temos que viver e poner por obras. E não importando o que passa, nós outros, apenas com nosso exemplo, cautivamos nossos filhos a servir a Deus. Porque se os filhos descobrir que os papás são bendecidos, têm bons trabalhos, cuida de eles bem, por causa que Deus é bom em sua fidelidade, se estende de geração a geração, eles não são tontos de crescer e sair dos caminhos de Deus. Eles falam, assim como foi bueno, o evangelho foi bueno para meus padres, este evangelho também é bueno para mim. E o segundo é que eles, chiquitos, elas, já empeça a desfrutar da bondade de Deus a jovencitas. Por quê? Eu, quando tinha Camila chiquita, Camila era chiquita, e às vezes não ia trabalhar, eu falava, mira, ustedes dois, queda rogando aí, eu vou orar. Do nada assim, estava em casa, e falava, Kevin, Camila, queda rogando com seus irmãos, e eu vou orar. Tá bem? Tá bem, papá. E os dois iam para o quarto de eles, e eu começava a caminhar dentro de minha casa. Amado Deus, Pai que está no céu, Tu sabes que eu te amo, Tu sabes que minha vida é tua. E de repente eu mirava eles, venia na orilla da porta, quedava me mirando. De repente eu estava, e como se nada, estava Camila aqui, Kevin aí, atrás de mim, com as duas manitas para arriba, chorando e orando e clamando a Deus. E eu falava, não necessita muita coisa para nós outros cautivar nossos filhos a servir a Deus. O que necessita é nós outros poner por obra a obra de Deus em nossas vidas, e eles vão mirar. Eu não necessito chamar, eles vêm. Tenho essa experiência com Camila, Kevin, com Danny e com David. E não perdi nenhum deles. Todos eles são servos de Deus. Haga, irmãos. Não necessita você falar, vamos para a igreja.
se Camila hablar hoje não vou à igreja, não problema. Ok, Miriam, quero dormir, nós outros vamos, um rato volvemos. Não necessita estar aí, não, tem que ir. Se você não põe por obra, pior é esforçar. Se você não põe por obra o evangelho, pior é esforçar. Porque os filhos querem estar aonde seus pais estão. Isto é ser herdeiros de Deus. E a parte de eu herdar tudo aquilo que eles herdaram, meus filhos vão herdar aquilo que eu herdei. E não estamos solos. A promessa de Ayá chegou hasta hoje. E pondrei dentro de vós outros meu espírito. Quando isso, pastor? A hora. No tempo de Cristo. Em la dispensação de la graça. Vocês não estão solos, eu não estou solo. Porque aí atrás, Ezequiel falando, e pondrei me ajudador adentro de cada um. Vocês não vão estar solo. Eu vou ponder meu espírito adentro de cada carne para ensinar como fazer, como obedecer, como viver para o louvor e para a glória de Deus. Amém? O Espírito Santo, quando foi derramado, irmão, depois que Cristo foi, vou derrar, o outro consolador, é porque a palavra liberta. A palavra liberta. Se você não gosta de vir à igreja para escutar a palavra, você nunca vai ser um homem liberto em sua vida. Porque é a palavra quem liberta. E conhecereis a verdade. E a verdade os hará livre. A gente que está dentro da igreja, anos e anos, e nunca se libertaram, nunca foram livres, porque não gostam de escutar a palavra. Portanto, aprenda. Ora, Senhor, me dá o gosto de escutar a sua palavra, para que eu possa aplicar a palavra em minha vida, e para que eu possa venir aprender seus preceptos e venir a ser uma pessoa livre. É a palavra em quem liberta. E o Espírito Santo ajuda nós outros a viver livres, a viver em liberdade. Porque não é fácil viver em liberdade. É fácil, Juanito? Não é fácil viver em liberdade. Mas Deus entrega o Espírito Santo para nos ajudar a viver em liberdade. Aí ele vem e habla, então, e eu termino aqui. E dirão essa terra que era assolada, ha venido a ser como o huerto del Edén. Uma terra que antes não produzia nada. Produzia espinhas, produzia nada. Mas com a palavra, a liberdade, e com o Espírito Santo, esta terra volve como era antes, sem plaga, sem demônios, sem problemas, como o horto del Edén. E essas cidades que eram desertas, e assoladas, e arruinadas,
estão agora fortificadas e habitadas, e las naciones que quedem em vuestros derredores saberão que eu, Deus, reedifiquei o que estava derribado, plantei o que estava desolado. Eu, Jeová, he hablado e lo haré. Que Deus me nos bendiga. E que possamos aprender para poner uma semilla na terra. Temos que primeiro limpiar a terra. Temos que primeiro arar a terra, quitar as raízes viejas, podridas, e que a terra esteja bem. Agora vou poner uma semilla buena. E aí, com o cuidado devido, essa semilla vai produzir 100 por 1. Em cada semilla vai produzir 100 árvores de la plantação. As pessoas não sabem o que é prosperidade. Não sabem. Há muitos que ensinam prosperidade. A você dá e eu te dou de volta. Deus não dá trato com nada. Prosperidade é trabalhar dentro do princípio de Deus. Aprenda a ser livre. Sabe por quê? Se você entrega uma ofrenda, $100, $200, e não és livre, você vai quedar, por que não guardei aqueles 100 para comprar uma sandália, ou um vestido? Para que fui entregar os 100 para a igreja? Agora, o pastor vai comprar uma sandália bonita para sua esposa, e eu vou quedar sem sandália. Entende? Aí não há como ter prosperidade. A terra está sucia. A terra está sucia. Para essa semilla produzir 100 por 100, de cada 100 por 1, de cada uma produzir 100, a terra tem que estar limpa. Isso quer dizer sermos verdadeiros herdeiros de Deus. Aprender como Deus trabalha, para quando você decidir poner uma semilla em Deus, você não reclamar, você poner e olvidar as estações e acordar que há estações, e aquelas estações vai trabalhar a seu favor, e no tempo certo aquela semilla vai produzir 100 por cada uma delas. Muitas vezes eu já falei para esta igreja: não entregue a Deus minha ofrenda se você não for cristiano, se você não for livre, porque isso vai transformar em maldição para a sua vida. Para você entregar a Deus uma ofrenda na igreja, você necessita ser herdeiros de Deus, saber tudo que vai para Deus e a sua heredade também. Que Deus me los bendiga. Só se venga cá orar e terminar o culto. Em nome de Jesus. Amén. Vamos a poner sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Aleluya. Ya fue una tremenda introducción para lo que vamos a estar escuchando entre viernes y sábado. Amén. Gracias, pastor, por esa disposición que siempre ha tenido. Amén. Estaba hablando con mi esposa, ahora parece que no pasó nada. Todo fuerte, todo disponible. Gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios entonces, porque Dios hace la obra.
Y cuando Dios pone la mano, la cosa sale muy bien. Amén. Vamos a agradecer a nuestro Dios por todo lo que ha hecho, todo lo que hará. Amén. La palabra fue predicada. Guardemos esta palabra en nuestro corazón, que ciertamente esta palabra transforma vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Dios Todopoderoso, porque después de una tormenta vemos que la calma ha llegado. Y una vez más agradezco por la vida de mi pastor, porque pasó por un momento en el valle, Señor, pero no pasó solo, pasó con usted, por eso lo ha levantado. Y hoy ha traído una palabra para nosotros, una palabra de promesa para todos los hijos de Dios, todos los que somos libres, todos aquellos que alcanzaremos una promesa, una herencia celestial. Gracias, Señor, por este tiempo de adoración, por este tiempo en tu presencia, que tuvimos esa oportunidad de levantar nuestras manos, cantar, ofrendar, diezmar y sobre todo escuchar tu bendita palabra, Dios. Somos agradecidos porque estar en tu casa, Dios, no es un tiempo perdido, es un tiempo bien invertido. Es un tiempo que trae frutos, y frutos dignos de arrepentimiento, como tu palabra dice. Gracias, Señor, por esta palabra que nos trae ánimo, que nos trae fuerza, que nos motiva a comprometernos mucho más, para que el día de mañana, Señor, muy pronto también produzcamos al 100%. Gracias, Señor, porque esta palabra nos da fuerzas para seguir adelante. Gracias por este pueblo, Señor, que salió de su casa para venir a escuchar tu palabra. Y ciertamente no nos vamos vacíos, nos vamos llenos de tu palabra, Señor, porque tu palabra, así como dice, que nunca regresa vacía. Y así será tu palabra de esta noche. No regresará vacía, porque Dios, los que escuchamos tu palabra, lo vamos a poner por obra. Y ciertamente muchos frutos traerá este mensaje de esta noche. Gracias, Señor, por todo. Gracias. Oro por el fin de semana, Señor. Oro por el culto del viernes, Dios. Ven a hablar en nuestros corazones. Usa la predicadora del viernes, Señor. Ven a poner palabra de poder en sus labios, Señor. Y úsala con poder y gracia, Señor. Habla, Señor, el día viernes, Señor. Háblanos, Dios, porque aquí estaremos para escuchar tu palabra. También te pido por el servicio del sábado, Señor. También usa la portadora de la palabra, Señor, que sea un culto inolvidable, los cultos de viernes y sábado, Señor, donde usted va a hablar con poder, Señor, y nosotros recibiremos tu palabra. Oh, Señor, somos agradecidos. Gracias, porque hasta aquí el pan no ha faltado en esta iglesia, y ciertamente no faltará, Señor. Danos un fin de semana, todo lo que resta de la semana bendecida. Guárdanos y protégenos a cada uno de nosotros, Señor, porque somos tus hijos. Llévanos en paz y danos una noche muy bendecida, Señor. Y el viernes aquí estaremos para escuchar tu bendita palabra. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la dulce comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros hoy y siempre. Y que la iglesia diga amén. Que el Señor los bendiga.